Olá pessoal, vamos aqui então continuar o nosso trabalho. Na aula passada a gente viu toda a parte da interface do software, né, do CAD, né, onde que estão os comandos aqui, os ícones, enfim. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante que é relativo ao gerenciamento do seu projeto, ok? Você precisa, é uma fase muito importante a gente saber isso, como que gerencia, porque não adianta nada você saber fazer um projeto e não saber gerenciar de forma produtiva aquilo que você faz dentro do software. Isso vai te dar muita agilidade, vai te dar produtividade no seu trabalho, organização, para você não se perder dentro daquilo que você faz, dentro do projeto que você está desenvolvendo dentro do seu programa, ok? Então vamos lá, o que a gente vai mexer com hoje são basicamente com os layers que estão aqui nessa abinha aqui, ó. É aqui que a gente gerencia os chamados layers, que por definição seriam camadas, né? As camadas do seu projeto. O que é isso? O que é layers? O que é camada? E o que é isso é importante para a fase de projeto, para o gerenciamento. Eu vou mostrar um projeto aqui para vocês e aí eu explico direitinho o que são essas camadas, né? Então, quando você vai começar a iniciar um projeto, né, você inicia basicamente pela planta, né? Então você começa a criar as linhas, a desenhar as portas, as janelas, as paredes, mas como que isso é organizado dentro do seu projeto? Porque aqui você tem que definir não só as linhas, mas você tem que pensar na impressão, como que isso vai ser impresso lá na copiadora, no papel, né? Qual que é a espessura da pena, de cada parte, de cada traço, de cada elemento aqui dentro do projeto. Então, é através dos layers que a gente organiza isso, através dos layers que a gente define que as paredes vão ser impressas na espessura tal, né? Que as portas, as linhas das portas vão ser impressas na espessura tal, que as linhas de projeção vão estar tracejadas. Então, tudo isso a gente define nos chamados layers, que são as camadas, por exemplo. Então, é muito importante que ao começar você defina, por exemplo, paredes. Paredes, eu vou desenhar elas com o nome de paredes, com as linhas na camada paredes. Eu vou criar as portas, eu vou criar essas portas na camada portas, né? É esse que é o entendimento dos layers. Eu vou desenhar janelas, janelas na camada janelas, porque isso vai facilitar a minha organização dentro do projeto e eu vou conseguir definir cada coisa no seu lugar e cada coisa com o seu devido parâmetro, né, de espessura, de tipo de linha, enfim. Então, como que funciona isso? Por exemplo, nesse projeto aqui, vou dar um exemplo. Eu tenho os mobiliários aqui. O mobiliário, quando eu clico na linha ou no objeto, ele já me indica aqui, ó, o layer em que esse objeto está. Ó. Por exemplo, esse objeto está no layer ArcSum, né? Esse outro objeto aqui também, né? Os móveis, por exemplo, vão estar no ArcMob e assim por diante. Parede, janela, vai estar no Jan de janela, né? Então, como que eu gerencio isso? Eu vou criar justamente esses layers, cada um dentro do seu tipo, né? Então, se eu vier aqui e aqui estão todos os layers aqui que eu criei. Isso é você quem cria, é você que define, ok? Se eu pegar aqui os layers de parede, por exemplo, e eu clicar no solzinho ali, desligar, eu vou congelar esses layers, ou seja, eu vou tirar eles do meu desenho. Olha só o que aconteceu. Na verdade, eu não tirei eles. Eles estão ali, mas eles ficaram invisíveis, digamos assim, né?
Então eu tenho as janelas, né? Olha lá, as janelas, elas saíram também do meu desenho. Então é assim que eu organizo todas as minhas fases de projeto aqui, de peças, né, que eu preciso. Isso me facilita na organização, porque, por exemplo, se eu quiser mover uma parede aqui, ó, se eu quiser arrastar, por exemplo, essa parede aqui, esses mobiliários aqui me atrapalham, tudo isso me atrapalha. Então eu posso vir aqui, congelar os mobiliários, congelar os sanitários, né? E me facilita para eu mexer, eu poderia congelar até a porta aqui, certo? Vamos ver porta aqui, ó. E eu mexer aqui livremente aqui na minha parede, entendeu? Isso me facilita tremendamente na hora de eu trabalhar com esse desenho e de eu organizar esse desenho, ok? Então, é para isso que funcionam os layers. Então, cada coisa tem que estar no seu devido lugar. Então, a partir de agora, quando você for começar a desenhar, pense sempre nisso. Não desenhe simplesmente apenas traçando linhas e desenhando sem você definir os seus layers da maneira com que você desejar dentro do teu planejamento, ok? Então é basicamente isso aqui, né? Não sei se me fiz entender. Se você não entendeu, por favor, deixe o seu comentário, né, embaixo do vídeo, que eu vou ter o maior prazer de tirar essa sua dúvida, né? Então, isso vai funcionar não só na planta, mas vai funcionar em todas as peças, tá? Cada peça dessa vai ter o seu layer específico, ou enfim, os cortes também, as achuras. Achuras eu coloco dentro de um layer também específico, que se eu quiser congelar elas ou tirar elas da, da minha vista, eu consigo fazer isso facilmente, ok? Tá? E como que então eu vou fazer? Isso aqui então foi só uma explicação do que são os layers e como que você deve trabalhar com eles, né? Agora eu vou te mostrar como que a gente vai fazer, ok? Então vamos lá para o nosso desenho. Então aqui você vai começar o seu projeto, né? Então você sabe que você tem que ter um layer específico para a parede, um layer específico para a janela, um layer específico para portas, né? Então eu vou criar todos esses layers e outros layers que você deseje criar, assim, ok? Então lembra que você tem que ter também toda a questão de configuração de penas, né, da espessura da linha que você quer desenhar, né? Normalmente a gente faz as paredes com uma espessura mais grossa, né, uma espessura de 0,6, né? Nas paredes, naquilo que é cortado, a gente faz uma espessura mais grossa e o resto numa espessura média ou até mais fina, tá? Então, vamos lá. E aí você cria os layers da seguinte forma. Então, eu venho aqui, né, nessa janelinha do layer, aqui nesse íconezinho aqui, ó, Layer Properties, clica ali e ele vai abrir essa janela aqui, ó, certo? Nessa janela é que eu vou configurar os layers. Eu só tenho um layer aqui definido, que é o por padrão, que é o layer 0, ok? E aqui eu crio, nesse ícone aqui, New Layer, eu vou criar um novo layer. Aqui, nesse outro, é congelar, deletar um layer e deixar um layer ativo, ok? Então, eu vou criar os layers. Você vai vir aqui, New Layer, né? E criar o seu primeiro layer. Eu vou colocar lá, parede, certo? Vem aqui novamente e cria um outro layer, janela, né?
Vem aqui novamente e cria um outro layer, porta. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Vou criar um layer aqui, parede, porta, janela. Vou criar um layer projeção. Projeção é para as projeções de cobertura, tá? E um layer de cotas. Cotas são as dimensões. A gente diz que a gente vai cotar o projeto, a gente vai colocar o tamanho de cada objeto, o tamanho de cada cômodo, né? Isso são as cotas, mais para frente a gente vai ver isso. Então, por enquanto, só esses aqui já atendem o nosso projeto, ok? Aí aqui você vai ter a opção de congelar, né? Essa lampadinha aqui, ele congela, esse aqui também, né? Essa opção aqui é para deixar ele ligado, ele vai fazer mais ou menos a mesma função do congelar e o descongelar, né? A lampadinha e o solzinho aqui, né? Se você clicar, ele vai sumir da sua tela. Ele não vai apagar, tá? Ele não vai deletar, ele vai simplesmente esconder aquela camada que você clicou, né? Tanto aqui quanto aqui, ele esconde a camada, certo? Se você deixar ela ligada, ela vai aparecer. Aqui seria um cadeado para você travar. Se você travar esse objeto, você não consegue editar ele. Ele vai estar dentro do seu projeto ali, mas você não consegue mover, você não consegue mexer, você não consegue copiar, você não consegue deletar, você não consegue fazer nada com o objeto que tiver dentro desse layer, certo? E aqui você vai definir a cor, né? Então, a cor que vai aparecer aqui no teu projeto, mas lembra que essa cor, eu não falei ainda, mas essa cor ela tem uma importância muito grande lá no final do processo na impressão, tá? Então não defina as cores apenas por questão estética, né? Eu acho bonitinho vermelho, vou colocar em vermelho. Então você vai definir a cor com base nas espessuras que você quer usar no teu projeto. Por exemplo, vou abrir o meu projeto aqui, né? Vou lá em prancha e olha o que você vai fazer. Eu tenho uma tabelinha aqui, ó, de cores, ó. Eu especifico que a minha cor 1, que é o vermelho, ele vai ser impresso na pena 0,2. Isso aqui é a espessura da pena, 0,2. Né? E lá no final da plotagem eu quero imprimir ela em preto e branco. Aqui eu coloco a cor que eu quiser no final da impressão. Essa aqui é a cor que está no teu projeto e essa aqui é a cor que vai sair na impressão. Tá? Eu quero que a cor 2 seja impressa na pena 03, certo? A cor 3 eu quero que ela seja impressa na pena 04. Então, todos os objetos que estiverem na pena na cor número 3, elas vão ser impressas na pena 04. Né? É isso que você tem que entender, tá? Então, todas as cores que tiverem dentro do teu projeto na cor número 4, elas vão ser impressas na pena 06. Tá? Isso aqui é você que define. Depois, lá na plotagem, a gente vai ver como que a gente especifica isso, mas você já tem que ter em mente essa tabelinha. Então, cria a sua tabelinha aí, configurando as cores. E aí você pode usar as cores que você quiser, mas uma vez que você usou a cor e definiu a pena, isso ele não vai mudar mais. Então, toda vez que você fizer uma linha na cor 1, por exemplo, ele vai ser impresso na pena 02. Toda vez que eu fizer uma linha na cor 6, ele vai ser impresso na espessura 1.20. Ok? Deu para entender isso? Então você vai criar a sua tabelinha, certo? Aí você vem aqui no layer e define. Ele mudou aqui, ele colocou em ordem alfabética, né? Mas vamos lá, parede, por exemplo.
A parede eu vou imprimir na cor 06. Então eu escolho uma cor aqui. Vou escolher a cor, sei lá, o cian aqui, o 4. Ok? Defini a minha cor. Então a minha parede vai ser impressa no cian. O cian eu quero que ele seja impresso na cor 06. Aí você anota lá, faz uma tabelinha mesmo, escreve à mão, tal, deixa isso guardado em algum lugar. Eu quero que ele seja impresso na cor 06. As portas, eu quero uma espessura mais fina, eu quero que ela seja impressa na 02, né? 0,02 mais ou menos. Eu vou dizer que o meu amarelo é o 0,2. Eu poderia dizer que o verde é o 0,2. Poderia dizer que essa cor aqui, 144, é o 0,2. É você quem define, ok? Né? Não estou dando aqui uma regra. É você quem define. Eu estou escolhendo aqui o meu aleatoriamente. Então, eu vou dizer que a minha porta vai estar na cor amarela. E eu escrevo lá na minha tabelinha, então, que a cor 2 vai ser impressa na pena 02, tá? A janela eu vou colocar em vermelho. Eu vou dizer que essa janela vai ser impressa... Eu posso repetir, tá? Eu posso repetir sem problema nenhum. Eu vou querer que a minha janela seja impressa também na cor 02, tá? Então, eu dou um OK aqui. As cotas vão ser impressas na pena, na espessura 01. Eu vou colocar cota em vermelho aqui. Eu vou colocar janela vou colocar em verde, tá? Também na pena 02, ok? Então aqui a parede está no cian 06, a porta está no amarelo 02 e a janela está no verde 02 e a cota está no vermelho 01, pena 01. E a minha projeção eu vou colocar aqui no cinza. Isso também vai ser pena 01, tá? Então, você percebe que você já tem que ir fazendo a sua tabelinha, tá? Toda vez que você colocar aqui um layer, você já define a cor e a espessura que você quer que ele seja impresso lá na frente. Depois, lá na frente, na plotagem, eu vou te mostrar onde que você vai colocar essas espessuras de pena, tá? Aqui no Line Type, é o tipo da linha, né? Como que eu quero que essa linha apareça aqui no meu desenho? Se ela vai ser uma linha contínua, se ela vai ser uma linha tracejada, se ela vai ser uma linha traço ou ponto, é aqui que eu vou definir. Então, basicamente, todos os meus layers vão estar na linha contínua e no layer projeção eu vou colocar nele um tracejado, ok? Então, eu clico aqui e ele vai aparecer. Caraca, Giovanni, mas não tem outra linha aqui. Como que eu faço? Só tem uma linha contínua. Não se preocupe, você vem aqui, ó, em Load, ok? E aqui vão estar todas as linhas do programa. Olha, são centenas aqui de tipos de linha que você pode usar, certo? Como eu quero uma linha tracejada, eu normalmente uso, já fiz os testes aqui, e o que fica melhor para mim é esse aqui, ó, o Hidden. Esse é Hidden. Então você seleciona ele, dá um OK, ele vai aparecer aqui, certo? Na sua seleção de linhas. Ele não foi aplicado aqui ainda. Você pode ver que ele não está aplicado, porque você simplesmente carregou essa linha. Eu poderia carregar outras linhas aqui, por exemplo, né? Vamos colocar esse aqui. ISO dash dot, ok? Ó, eu carreguei ela apenas aqui, mas eu não apliquei no projeto. Para eu aplicar, eu clico nela e dou um ok. Ó, ele já mudou aqui a minha projeção. Então, toda vez que eu criar um objeto, uma linha, dentro dessa projeção, ele vai aparecer tracejado, ok? Aqui no final tem a questão da plotagem. Se eu quero que essa linha seja
plotada ou não, impressa, quer dizer, né? Plotar significa imprimir, né? Às vezes a gente fala os termos técnicos aqui, vocês não entendem. Mas é isso, a plotagem significa a impressão, tá? Então, se eu clicar aqui e aparecer essa impressorazinha ali com um xizinho em cima, quer dizer que ele não vai ser impresso. O objeto está aqui na minha tela, né? Tá tudo configuradinho, bonitinho, mas na hora que eu imprimo ele não aparece essa cor, aquele determinado layer. Por quê? Porque você definiu aqui para não imprimir, ok? Então muito cuidado com isso. Deixe sempre ele habilitado aqui se você não quiser que ele realmente não seja impresso, ok? Então, o que a gente vai usar é basicamente isso. Então, a configuração dos layers é essa. E aí, a partir daqui, você vai começar a desenhar, certo? Então, eu vou vir aqui daí, nessa flechinha, e eu vou selecionar. Ou eu posso selecionar por aqui, ó. Eu clico no meu layer que eu desejo e clico nessa tiquezinho aqui, Set Current. O que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, ele vai tornar esse layer ativo. Então, ele fica lá, ó, já ativo. Toda vez que eu desenhar um layer a partir daqui, ele vai desenhar sempre nesse layer que estiver aqui. Esse aqui é o default, né? Então, se eu desenhar um layer aqui, uma linha, ele vai ser desenhada nesse layer que está ativo. Se eu quiser mudar, ó, eu vou desenhar ela no layer que está ativo, certo? Então, aqui, se eu quiser mudar novamente, eu simplesmente venho aqui, clico nessa flechinha, escolho o layer que eu quero e traço o meu desenho, ok? Você viu que cada layer apareceu num desenho diferente. Ah, mas tem como eu criar um layer X com uma cor tal e esse aqui específico eu quero que ele seja impresso numa cor diferente? Tem como. Eu faço isso aqui, ó. Eu seleciono essa linha, né? Eu quero que essa linha simplesmente ela seja configurada com uma cor diferente. Aí eu venho aqui, certo? E escolho a cor que eu quiser, um azul, por exemplo. Ok? Então, ele vai ser impresso nessa cor azul, né? E aqui eu já tenho na minha tabelinha lá que o azul vai ser impresso na pena, na espessura tal, né? Então, isso tem que ficar definido, né? Então, eu quero que essa cor aqui seja impressa, ele está nesse layer parede, o default dele é o cian, mas eu quero especificamente que nesse detalhe aqui ele seja impresso numa outra cor, na cor branca, por exemplo. Então ele vai aparecer na cor branca, ok? Então é assim que funciona o gerenciamento dos layers. Então, e toda vez então que você for criar algum objeto, se é um objeto porta, você cria ele no objeto porta, né? Se é um objeto parede, você cria ele no objeto parede. Se é um objeto janela, você cria ele no objeto janela. Ok? Ah, mas se eu criei, eu fiz uma porta aqui, mas ele apareceu no objeto janela, né? No layer janela. E agora, como que eu faço? É fácil, você clica aqui em cima dele, clica na linha que você deseja, vem aqui no layer específico que você quer e dá um clique. Ele já muda, ok? Então você clica aqui, desenhei ele no layer errado, clica em cima dele e clica no layer que você desejar. Ok? Então basicamente é isso, pessoal, em relação ao gerenciamento dos layers.
É meio complicadinho entender essa questão das penas, mas não se preocupe, essa questão das espessuras, isso a gente vai ver lá na frente na plotagem. Por enquanto, o que você tem que entender é definir certinho os nomes dos layers, a espessura que você deseja para cada cor e as cores e o tipo de linha, ok? Então, testa aí, faz o seu exercício e lembre-se que o CAD é muita prática. Quanto mais você praticar, mais você vai ficar experiente e com agilidade dentro do programa, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo.